Muito bem. Olha, nosso programa hoje tá super legal. Nós estamos com os cameramans aqui, ó. Todo mundo preparado, tá? O Barba 1 tá aqui. Tá na área o Barbão. Temos aí o Apaixonado na câmera 2. E depois nós temos o Barriga de Ferro também aqui, ó. É a equipe do Padre Marcos, não tem pra ninguém. São aqueles que o padre escolhe a dedo. Então vamos lá, ó. Papo reto de hoje. Um tema, pausa de redes sociais. Nós vamos entender um pouquinho essa questão, como é que nós estamos usando as nossas redes sociais, como você está usando, como a sua família está. Então nós vamos falar sobre esse assunto. Por isso, claro que o Gabriel, nosso querido psicólogo Gabriel, ele vai falar um pouco sobre essa pausa de redes sociais. Mas antes, vamos ver um VT que nós preparamos para você entender bem esse tema, até para você também participar junto com a gente. Dá uma olhadinha no VTzinho. Diariamente nos mantemos conectados e antenados às novidades do mundo, do país e até mesmo das pessoas que somos próximas. Para isso, não é necessário termos um contato forte com elas. Basta entrarmos nas redes sociais e vermos suas publicações. O grande problema é que cada vez mais a sociedade se torna dependente de aplicativos, como Instagram, Facebook, Twitter e outros. Inúmeras pessoas passam boa parte de seu tempo fixadas nesses aplicativos. E muitas vezes o que vem não faz bem para sua saúde mental. Muitos começam a julgar a si próprios por não levarem uma vida igual a outra pessoa que admira. Outros se estressam discutindo suas opiniões. E há aqueles que se esquecem de viver fora das telas. Por conta destes problemas, recursos foram criados para que as pessoas diminuam seu tempo de consumo de redes sociais. E no Papo Reto de hoje falaremos mais da importância na pausa do uso destes aplicativos. Tá vendo, gente? Olha aí, um assunto muito atual, porque é uma realidade mais ou menos nova para toda a humanidade, no mundo inteiro, né? Se você analisar hoje qualquer país, todos têm um celular, todos usam as redes sociais. Muito bem, só se for em algum país mesmo que está assim, bem remoto ainda, mas são raros. Por isso, até que ponto esses aplicativos, tudo isso, pode estar afetando negativamente também o comportamento dos seres humanos? Principalmente em qual faixa etária? Na época da infância, do jovem, já do adulto, já dos mais velhos? Como que tudo isso pode estar afetando? Porque, veja, é uma descoberta nova de um novo comportamento. Por isso, eu tenho alegria para conversar com a gente mais uma vez, ele que não pôde estar aqui, mas logo, logo, com a graça de Deus, estará aqui. Nosso querido Gabriel Monteiro. Gabriel, boa tarde, meu querido. Boa tarde, padre. Boa tarde a todo mundo aí. Prazer estar aí de novo. Maravilha. Gabriel, olha aí, ó. Nós estamos aqui com um assunto aí que é o assunto realmente, é o assunto mais importante, eu acho que da nossa realidade atual, né? Do século XXI, que são o uso das redes sociais e a questão dos aplicativos, né? Que de uma certa maneira ele conduz hoje a vida de praticamente todas as pessoas. Então eu queria já começar com você dentro da psicologia, para a gente entender alguns pontos que são importantes a gente entender. A gente sabe que as redes sociais elas têm uma facilitação, ajudam o ser humano em milhares de aspectos, isso a gente não precisa nem discutir. Mas a gente está percebendo um comportamento, a parte comportamental dos seres humanos em relação ao uso dos aplicativos pelas redes sociais, não é? Onde está tendo assim uma busca desenfreada. Até que ponto esse uso dos aplicativos pelas redes sociais estão afetando os seres humanos, sejam eles crianças, adultos, idosos? Eu queria que você falasse um pouquinho, já abrindo um pouco, essa questão para nós, Gabriel. Dentro desse aspecto, né, padre, o que a gente pode começar falando é que hoje em dia é mais fácil você se conectar do que você se desconectar. Pela facilidade que a gente tem hoje em dia, como
o padre mesmo falou a princípio, da tecnologia está à nossa volta o tempo inteiro, né? A internet está à nossa volta o tempo inteiro, então qualquer celular hoje você consegue ver qualquer tipo de rede social, você consegue ficar aí horas e horas só olhando para uma telinha, né, pequenininha do celular. Então isso acabou sendo do século XX até, principalmente agora no século XXI, né, foi se desenvolvendo a tecnologia a um ponto que ela realmente faz parte da nossa existência, da nossa vida como um todo. Mas ela precisa fazer parte da nossa vida e não a gente acabar fazendo parte da tecnologia, né? Como acaba sendo hoje em dia esse conceito do uso excessivo de redes sociais, o uso excessivo de forma geral de aplicativos sociais, né? Mas se a gente for parar para pensar, existem dois tipos de uso, né, padre? O uso que é o uso comedido, o uso controlado, que ele é positivo, né, que é para você encontrar pessoas que você não via há muito tempo, familiares distantes e esse tipo de coisa, então ele é positivo. Até notícias, né, você consegue ver de uma forma rápida notícias do mundo inteiro, então isso é muito positivo. A grande questão é que o uso exagerado, como tudo na vida, né, tudo que é exagero acaba fazendo mal, né? E o conceito disso, né, padre, a gente também entende como se fosse um vício, uma adição de uma droga qualquer. Por quê? Porque as pessoas elas acabam entrando num vício muito comportamental dentro desse aspecto das redes sociais, porque elas ficam buscando fazer parte de algo, né, e ser valorizado de alguma forma, né? Depois eu falo mais a respeito dos motivos que a pessoa pode ter disso, mas é o que acontece, ela acaba tendo um prazer de ser valorizado ou de fazer parte de algo, e isso libera dopamina, que é um neurotransmissor nosso que gera prazer, que é o mesmo neurotransmissor que gera prazer, por exemplo, em drogas e assim por diante. Certo. Qual que é a grande questão? Quando ela não tem mais aquilo, por exemplo, quando ela não tem muito like ou muitas outras coisas, por exemplo, que ela busca, ela acaba tendo o comportamento mais obsessivo, mais compulsivo de ir atrás, né? Então, acaba dando um foco muito grande às redes sociais. E aí, o que acontece? Que foi o que você me perguntou, né, padre? O que acontece de comportamento? Sim. Compromete a vida real, né? Não a virtual, mas a real, ou seja, causando isolamento social. Então, ele se isola dos amigos realmente, da própria família, né? Ou da esposa, do marido, da mãe, do pai, enfim, dos filhos, de uma certa forma. E outra coisa, ele perde o foco em assuntos fundamentais, por exemplo, que são vitais para a vida real dele, que é a escola, o trabalho, a família de forma geral, relacionamentos. Então, tudo isso começa a desmoronar de tempos em tempos. Por quê? Porque o foco, a gente sempre tem que entender que o foco ela é a energia talvez mais forte mental que a gente tenha, porque aonde a gente dá foco, a nossa vida flui, né? Imagina que você está dando foco a uma coisa totalmente virtual, totalmente sem sentido, mas que infla o ego um pouquinho, principalmente quando você tem dificuldade de autoestima e tudo mais. Então, você está dando foco a uma coisa muito superficial, ou seja, tudo que é primordial na tua vida fica em segundo, terceiro, quarto plano. Entendi. Isso é muito terrível, né? E aí, só para concluir, tem a parte da saúde mental também, porque o excesso de uso disso pode trazer transtornos relacionados ao sono, né? Então a pessoa começa a dormir mal, a dormir pouco, e aí a gente sabe que quando você não tem um sono regular, um sono bom, vários aspectos, tanto fisiológicos quanto mentais, são atrapalhados dentro do nosso corpo, e também coisas no sentido de você pode adquirir até depressão, padre. Perfeito. Pelo uso excessivo disso, depressão, ansiedade e assim por diante. Então é bem complicado. É complicado mesmo. É um grande desafio. Nós estamos também ainda descobrindo através das redes sociais, né, do uso, que é hoje até exagerado, nós estamos descobrindo um novo comportamento nos seres humanos. Então está aí o grande desafio. Mas já eu tenho outras perguntas sobre isso com você, meu querido Gabriel, que é maravilhoso psicólogo, viu, gente? Agora, voltemos aqui com o nosso querido Gabriel Monteiro. Gabriel, essa pausa de redes sociais,
Daqui a pouco eu quero saber como que a gente pode pensar como um dos meios para aliviar um pouco essa questão de comportamental, que você já vai falar, do excesso do uso de aplicativos, né? Eu vejo isso muito pelos meus sobrinhos. Eu tenho meus sobrinhos que são viciados hoje, por mais que a minha irmã fica ali, ó, no pé. É difícil você colocar um controle ali na vida deles, é difícil. Mas, ó, a pergunta é o seguinte: o uso em excesso, eu tenho uma impressão, eu falo por mim também, que pode levar qualquer pessoa a uma falsa ilusão de que ela não precisa mais de alguns alvos importantes na sociedade. Por exemplo, escola, que não precisa mais ficar lendo, estudando, porque você tem, pelos aplicativos, aí que está, uma falsa ilusão de que você tem um mundo nas tuas mãos e é só você acessar. E isso pode levar exatamente aquilo que você falou, Gabriel. Cada um começar a se fechar no seu mundo e aí começar a pipocar toda uma doença psicológica. É isso mesmo? É isso, porque a gente sempre tem que entender que por mais que a tecnologia avance e tudo fique mais fácil, mais acessível, a gente consiga fazer as coisas com mais rapidez, a vida real ela é diferente da vida virtual. Né? Então, o foco principal deve ser sempre as interações pessoais, frente a frente, o trabalho, o estudo, o que você vai conseguir angariar, construir a respeito da tua vida, seus objetivos, né, seus sonhos. É sempre bom, a gente trabalha sempre dentro de terapia ou dentro de qualquer outra atividade, você precisa focar em sonhos, você precisa focar em objetivos, porque aí você não perde tempo, ou pelo menos não perde muito tempo com coisas que são superficiais de alguma forma, né, padre? Então, logicamente que as pessoas que acabam tendo esse vício comportamental, que é de ficar vendo rede social o tempo inteiro, é aquela coisa de acordar, a primeira coisa que vai fazer é olhar o celular, é ver o WhatsApp, é ver o Instagram, é ver não sei o quê, né? Não para de ver, fica vendo 5 em 5 minutos e tal. Então, isso é muito prejudicial e de uma forma ou de outra, padre, a pessoa vai acabar percebendo isso. A grande questão ela vai perceber de uma forma muito mais leve, com as pessoas falando, ela entendendo, por exemplo, vendo essa entrevista e assim por diante, ou ela vai aprender na dor. De alguma forma ela vai aprender. Né? A gente sempre tenta evitar o aprendizado pela dor, mas às vezes é o que a pessoa acaba traçando, trilhando esse caminho e acaba aprendendo mais na frente, a gente espera que ainda haja tempo de recuperação. Então, o quanto antes a pessoa perceber, e não colocar de lado a internet ou as redes sociais, é você ter o controle sobre isso e não essas redes terem um controle sobre você, perfeito, né? De muitos aspectos. Perfeito. E olha só, então quais seriam um dos caminhos, assim, que você, como um homem estudioso no comportamento humano, nesse desafio, você meio que já explicou, mas quais seriam, por exemplo, eu tenho um vício de 5 em 5 minutos ou até antes, ficar olhando as redes sociais o tempo todo. E sei que isso está me prejudicando na minha vida. Quais são os caminhos que eu posso começar a trilhar para não me deixar escravo disso? A primeira coisa dentro de um processo, por exemplo, de terapia, né, padre, eu gosto de trabalhar sempre o entendimento de que esse vício comportamental de rede social, de internet de forma geral, ele é uma consequência, ele não é uma causa, né? Então, a princípio, a gente tem que entender, porque só a causa, a gente tratar a causa, a gente falar assim, limita o tempo de você olhar o aplicativo. Isso é muito positivo, só que você está simplesmente trabalhando e tentando cercear o sintoma, não a causa. Sim. Então, o ideal é a gente aprofundar um pouquinho mais e entender qual que é realmente a causa que faz essa pessoa usar em excesso as redes sociais. Por exemplo, pode ser algum tipo de transtorno, ou seja,
processo que a pessoa já está em depressão ou tem uma ansiedade que gera, por exemplo, comportamentos compulsivos, pensamentos obsessivos que faz com que ela acesse cada vez mais e tudo mais, porque ela já tem esse comportamento. Pode ser, por exemplo, uma fuga de ambiente. Fuga de ambiente é o quê? Um relacionamento tóxico, um trabalho tóxico, uma família tóxica. Esse tipo de coisa faz com que a pessoa queira abdicar da realidade para se enfiar numa parada totalmente não real, virtual, para esquecer daquele problema, ou até uma fuga de sentimento, né? Que é o quê? Que é muito comum, inclusive, baixa autoestima, baixa autoconfiança, né? E o processo de se sentir só, a solidão de uma forma geral, que a gente até já trabalhou aqui, né, padre? Então, assim, esse é o primeiro ponto. A gente tem que descobrir, em cada pessoa é diferente, a gente tem que descobrir a causa do processo. Entendi. Descobrindo a causa, aí a gente pode perceber como esse vínculo desse problema emocional se linkou ao vício da rede social em excesso. E aí sim, você vai entender como utilizar a tecnologia de uma forma consciente. Por exemplo, entender que usar o celular na hora de dormir é totalmente errado. Por quê? Porque afeta totalmente o sono, né? E aí vai desencadear um monte de problema até hormonal por causa de uma falta de sono. Ou, por exemplo, colocar horários para você ver cada atividade, ou seja, eu vou tirar todos os meus avisos de mensagem no WhatsApp, por exemplo. É o que eu faço. Por exemplo, eu não tenho, não me avisa, o meu celular não me avisa quando eu recebo mensagem. Quando eu estipulo o horário para eu ver o meu WhatsApp, eu vejo e respondo as pessoas. Perfeito. Né? Isso, perfeito. Então, assim, são técnicas que você vai fazendo, mas primeiro você precisa descobrir essas coisas. Qual que é o motivo real do vício daquela pessoa. Porque vai e para finalizar... pode falar. Pode concluir. Não, e para finalizar, padre, também além de descobrir isso e depois canalizar em comportamentos melhores, também fazer com que a pessoa crie uma vida mais saudável, ou seja, comece, além de uma terapia, comece a fazer uma atividade física, comece a buscar outros hobbies fora da caixinha, né, da internet, coisas positivas com outras pessoas, assim por diante, cozinhar, fazer meditação, religião, aplicar religião e assim por diante. Então, são vários focos que a gente pode abordar, né? Fechou. Legal, querido. Olha, foi maravilhosa. Essa conversa é tão longa, né? A gente ficaria aqui um programa inteiro só falando sobre isso aí. Sim. Por isso que eu prefiro quando você esteja aqui presente com a gente, porque a gente vai voando aqui. Deus abençoe você, Gabriel. Estarei. Tamo junto aí. Brigadão, viu, Gabriel? É isso aí. Tem pra ninguém, Amém. Não. Grande abraço, tchau, Gabriel. Tchau. Gente, tá vendo? O assunto é muito legal, né? Mas legal também é quando você tem assuntos como esse aqui, ó. Por exemplo,